Isso, esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Em seguida a Bíblia fala o seguinte, ó. E abençoou e disse. Então a Bíblia está falando que ele abençoou a Abraão. Então Melquisedeque era sacerdote do Rei Altíssimo e ele abençoou Abraão. Repita aí, ele abençoou Abraão. Fala para o seu irmão do lado, ele abençoou Abraão. Olha para o outro que está do outro lado, fala, ele abençoou Abraão. Isso, a Bíblia vai falar que Melquisedeque, ele abençoou Abraão, ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou Abraão. É engraçado porque a figura de Abraão na Bíblia é uma figura muito forte, é ou não é? Abraão se torna pai das nações, né? E a Bíblia fala que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, ele toma um patamar de muita proeminência na Bíblia. A Bíblia fala que Abraão andou com Deus e ele se tornou amigo de Deus. E Deus abençoou ele tanto com coisas materiais, como prometeu a ele, a sua descendência será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Mas aqui nesse episódio específico vai falar sobre um personagem que a Bíblia não menciona muito sobre ele, que é Melquisedeque. De repente aparece um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, e a Bíblia vai dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. É engraçado que quando a gente está lendo a Bíblia toda, a gente vai ver que Deus ele tem uma aliança com Adão, de Adão passa para Sete, de Sete para Noé, de Noé até chegar ali a Abraão, e depois de Abraão para o seu filho Isaac, de Isaac para Jacó. A Bíblia em momento nenhum fala de outros povos que serviam a Deus, mas de repente aparece um homem que se dizia rei de um lugar, e a Bíblia fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O mais engraçado quando a gente lê a Bíblia, parece que o sacerdote da parte de Deus só vem lá depois que o povo sai do Egito, né, com as tribos, né, a tribo de Levi, da onde saem os sacerdotes, aqueles que fazem as coisas do templo. Mas bem antes, ó, Abraão se encontra com um rei e a Bíblia vai dizer que esse rei era sacerdote do Deus Altíssimo. E esse rei, ele abençoa Abraão. E hoje nós iremos falar sobre isso, sobre o menor, que ele é sempre abençoado pelo maior. Nós vivemos em dias muito perigosos. E não por causa das guerras. Quem aqui está acompanhando a guerra aí no Oriente Médio aí? Dá uma glória a Deus aí. Toda hora fala, né? Você entra lá no Instagram, tem alguém comentando, tem alguém falando. E o legal é que os vídeos que mais engajam é começou o apocalipse. Aí todo mundo quer assistir. Nós vivemos dias perigosos, mas não por causa das guerras, das economias mundiais, ou das crises, ou da política, mas é porque nós estamos vivendo uma crise silenciosa de autoridade. Nós temos vivido uma crise silenciosa de autoridade. Hoje se tornou muito comum, né, as pessoas dizerem por aí, eu não preciso de pastor, né? Eu só frequento, eu não me submeto a ninguém, eu só me submeto a Deus. Quem já ouviu isso aí, dá uma glória a Deus aí. Eu não me submeto a ninguém, eu só me submeto a Deus. E isso tem levado o mundo a uma crise, né? E o que está por trás dessa fala é algo muito grave. É a quebra de um princípio espiritual antigo, santo e imutável. Então, o que tem acontecido através dessa ideologia autônoma é a quebra de um princípio muito antigo, imutável e santo. A geração que rejeita a autoridade está rejeitando também a bênção que só pode vir de cima para baixo. E é por isso que nós encontramos, né, uma geração tão travada, embora os potenciais tenham sido aumentados. Embora as pessoas podem executar tantas tarefas de uma vez só e crescer tanto de uma vez só, nós encontramos uma geração que está sendo barrada, está sendo brecada, está sendo impedida de avançar. E esse impedimento acontece porque existem bênçãos que só podem vir de cima para baixo. Olha para o seu irmão e fala assim, existem bênçãos sobre a sua vida que só pode vir de cima para baixo. Ela só pode vir de cima para baixo. E você pode lutar contra isso, mas você não consegue romper a isso aí. Isso aqui são verdades bíblicas que não tem como mudar. Sabe o que isso está causando? Essa dificuldade das pessoas se submeterem à autoridade, essa crise de autoridade que nós temos vivido, isso está causando filhos espirituais que não frutificam, certo? Membros que vivem de igreja em igreja, mas não prosperam em nenhuma área. Pessoas com talento, mas sem liberação. Gente cheia de potencial, mas travada na vida. E isso aqui nós temos visto muito. Pessoas com muito potencial, mas que estão travadas. Crente que vive de igreja em igreja, mas não consegue prosperar nas áreas da sua vida. Pessoas que estão correndo, às vezes, através de uma pregação bonita e de um bom louvor, mas se esqueceram de um princípio imutável e santo, que é o princípio de estar debaixo de autoridade. O princípio da prestação de contas.
Você não sabe o quanto você é abençoado em prestar contas, enquanto isso protege a sua vida. Eu poderia entrar por esse assunto, mas aí eu mudaria o rumo da pregação, não é um tema importante. Mas eu posso falar aqui acerca de casamento. Tem muitos casados aqui hoje, sim ou não? Se eu falar acerca de casamento, eu posso falar da bênção da prestação de contas. Você sabe que a nossa igreja é uma igreja que trabalha em culto de celebração, up groups, certo? E para quem quer algo a mais, o discipulado 1 a 1, é ou não é? Aonde você abre o coração, aonde você fala e aonde você recebe conselhos, uma palavra, algo que vai te edificar. É ou não é? Você sabia por que é fundamental o teu marido estar debaixo de discipulado? Quem é a mulher que pode me responder isso? Por que é fundamental o seu marido estar debaixo de discipulado? Você pode responder aí, é? Não, eu não vou levar o microfone até você, não. Você não está valendo. Sabia que é fundamental o seu marido estar debaixo de discipulado? Porque você sabia que o homem, em si, ele tem dentro dele algo incontrolável, é ou não é? Um homem, ele tem um espírito de conquistador, de desbravador. E já ouviram aquela expressão, um foguete não dá ré? Não pode mais usar isso aí, né? O Elon Musk fez o foguete dar ré, né? Já era, ele derrubou a expressão. E o homem ele é um foguete, mesmo que não tem marcha ré. Mas, se um homem é submetido à autoridade, a mulher tem mais segurança no casamento. Um homem que não se submete a autoridade nenhuma, se ele tropeçar no casamento ou fazer coisas que machucam a mulher, ninguém pode parar esse homem. Ela não tem a quem recorrer, mas quando um homem se submete à autoridade, a mulher pode chegar naquela autoridade e dizer, ele tem errado assim, 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 e alguém pode parar esse cara. Vocês percebem a importância de estar debaixo da autoridade? Quantos aqui ganharam aí a importância de estar? Às vezes eu vejo um casamento se acabando e eu olho e falo assim, é porque o marido não está debaixo de autoridade nenhuma. Ele vai ouvir quem? A quem ele de fato se curva? A quem ele de fato baixa a cabeça e fala, fala aí que eu quero ouvir, eu preciso do conselho, eu preciso da instrução, eu preciso ser repreendido. A quem de fato vai te ouvir? Olha para uma mulher que está do teu lado aí, a mulher casada olha para outra mulher que está do seu lado aí e pergunta para ela assim, e seu marido? Pergunta assim para ela assim, ele tem conversado bastante com o pastor ultimamente? Pergunta aí, fala assim, ele tem conversado com o pastor ultimamente? Então, essa crise espiritual e de autoridade, ela tem gerado filhos espirituais que não frutificam, membros que vivem de igreja em igreja, mas não prosperam em nenhuma área. Pessoas com talento, mas sem liberação. E isso é um problema muito grande. O cara tem o talento, mas não tem a liberação. Ninguém abençoa. Sabia que quem estava aqui no dia que eu fui ungido a pastor? Quem estava na igreja nesse dia? Dá uma glória a Deus aí quem estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava aqui, eu já ajudava meu pai, eu subia aqui, eu pregava a palavra, eu ensinava pessoas. Meu pai olhou e falou, o menino até tem um certo talento, só que o que ele não tem ainda é a unção, que só pode ser liberada da minha mão para ele. Imutável, meu irmão. Imutável. Eu não poderia me auto-ungir, isso não existe, embora hoje em dia a gente viva isso. Eu lembro que o pastor da igreja da minha irmã lá nos Estados Unidos, da igreja Videira, uma igreja muito conhecida aqui no país, a igreja Videira de Orlando, minha irmã frequentava lá. E ele falou uma coisa para o meu pai incrível. Ele falou assim, eu tenho muita preocupação com as pessoas que chegam aqui nos Estados Unidos dizendo que é pastor. Porque o cara entra no avião presbítero, quando ele pousa aqui ele já é pastor. No meio do caminho, eu não sei se pelo fato dele estar voando, ele achou que ele estava mais perto de Deus, que ele cresceu espiritualmente. No meio do caminho ele se tornou, e hoje em dia é isso. Não precisa mais de autoridade, ninguém precisa me ungir mais nada, ninguém precisa me liberar mais para nada. Eu vou, eu faço, eu vou. Só que essa filosofia autônoma, ela tem destruído as famílias. Ela tem destruído o casamento. Ela tem ceifado a vida dos jovens que escolhem viver em autonomia. E ela tem brecado, impedido a prosperidade na vida de membros de uma determinada igreja, de uma determinada região. Pessoas que entregaram a vida para Jesus num dia, às vezes em prantos, chorando, mas por não entenderem a bênção que há na prestação de contas, a bênção que há na submissão, eles ficam impedidos de avançar. Porque há o talento, mas não há liberação. Fala para o seu irmão, há o talento, mas não há liberação. Então um dia meu pai veio aqui, me ungiu e ali me ordenou pastor. Poderia haver o talento, mas não havia liberação. A partir desse momento havia liberação. E
faz toda a diferença. A unção faz a diferença. Vocês lembram da história de Davi? Saul vira um endemoniado. De repente Samuel é mandado por Deus ir até Jessé, porque um dos filhos de Jessé ia ser ungido rei. Chama os filhos, ele olha, não tem mais nenhum, tem um ali, chega Davi. A Bíblia traz até aquela passagem, porque Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E de repente Samuel, ele unge Davi rei de Israel. Ué, mas se Davi era para ser rei de Israel, por que precisava de toda aquela tradição? Por que precisava do profeta ungir ele? Porque dentro havia um coração humilde, um coração nascido para a realeza. Mas para ele sentar no trono, ele precisava ser liberado. A mão de alguém precisava ir sobre a cabeça de Davi. Porque havia o talento, mas não havia liberação. Então Deus manda Samuel falar, vai lá e libera o menino para ser rei sobre Israel. Foi assim antes também com Saul. Embora Saul era formoso, de boa estatura, um menino simples e humilde também lá no seu começo. Embora havia o talento necessário, não havia a liberação. Hoje você vai entender a importância da liberação. Por que existem essas liturgias dentro da Bíblia? Por que a igreja cumpre esse tipo de tradição, aonde você se curva diante de alguém que é maior que você no mundo espiritual, e ali você recebe a liberação, a ativação. A sua vida nunca mais é a mesma quando você entende esse princípio, o princípio da autoridade. Não há prosperidade se não houver honra à autoridade. Olha para o seu irmão e fala para ele, não há prosperidade se não houver honra à autoridade. E tem pessoas que resistem à autoridade. E ele acha que ele está resistindo àquela imagem. Mas quando a pessoa resiste à autoridade, ela está resistindo ao próprio crescimento. Porque se não há honra à autoridade, não haverá prosperidade. Vamos dizer novamente, se não há honra à autoridade, não haverá prosperidade. Aonde não existe prosperidade, por que não existe prosperidade? Fora do princípio da autoridade. Hoje eu quero te mostrar isso com a Bíblia aberta. O menor é abençoado pelo maior. E onde não há honra, não há transferência. Aonde não há submissão, não há liberação de destino. Não é questão de doutrina e nem questão de uma tradição denominacional. Faz parte daquela igreja ali. O pessoal fala, não, tem que ser liberado. Não, tem que orar antes. Hoje a gente vive numa geração que não tem esse negócio de liberação, né? Tem gente que sai por aí, faz do jeito que quer, e aí depois tem a cara de pau de dizer assim, esse aí é o meu ministério. Não é? O ministério que quem ordenou, o ministério que quem enviou. Não existe ministério sem envio. Não existe prosperidade sem alguém colocar a mão sobre a sua cabeça e te liberar. Então hoje nós vamos expor esse princípio. E ao final nós iremos orar para que a sua vida volte a estar debaixo de bênção. Quem aqui quer que a sua vida volte a estar debaixo de bênção? Então hoje existe essa crise, uma crise de autoridade. É uma crise cultural. É a cultura da autonomia que matou a cultura da submissão. A cultura da autonomia, do faça você mesmo, ela matou totalmente a submissão. A cultura da autonomia, vamos levar para dentro do casamento, a cultura da autonomia matou a submissão da mulher ao homem. Lembrando que isso, submissão que eu estou falando, é a submissão bíblica. Matou a submissão da mulher para com o homem, porque é a cultura da autonomia. Geralmente você vê uma mulher, às vezes, sentada numa universidade, e o discurso que ela carrega não é estou fazendo faculdade para ajudar meu marido, mas é estou fazendo faculdade para ser independente do meu marido. A cultura da autonomia que matou totalmente a cultura da submissão. Qual é o resultado de tudo isso? Divórcio, filho que não tem pai, crente sem pastor, líderes sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de pessoa para prestar conta. Você pode até ter talento sozinho, mas só prospera debaixo de bênção. Você pode ter muito talento, meu irmão. Eu canso de ver pessoas cheias de talento, mas que não chegam em lugar nenhum. É engraçado que quando eu encontro uma pessoa com talento, mas que não consegue avançar, eu falo para minha esposa dentro de casa, está com síndrome de Walter White. Quem já assistiu aqui a série Breaking Bad aí? Quem já assistiu aí, meu irmão? Só eu, é? Só eu que estou indo embora sozinho? Quem assistiu aí Breaking Bad aí, dá uma glória a Deus? Não é glória a Deus pelo Breaking Bad, não. É glória a Deus quem assistiu. Se você entra lá, você assiste o Breaking Bad, você encontra uma figura caricata, Walter White, professor de química do ensino médio. Um gênio. Está
talentoso. Alguém que sabia demais, para quem só dava aula ali pro high school, né? Pro ensino médio. Só para aquelas pessoinhas ali. Alunos que tiravam sarro dele. Para complementar a renda de casa, ele trabalhava lá no Lava Rápido. Era humilhado pelos alunos. Só que um gênio, responsável por carregar uma mente ali de milhões. Só que ao longo do seriado você vai vendo que, embora ele seja um professor, casado, com filhos e seja um gênio do mundo da química, ele era uma pessoa extremamente orgulhosa, presunçosa, que não sabia compartilhar honra. Na verdade, na vida dele, ele tinha que ser o protagonista de tudo. Ou ele era o protagonista maior, ou ele pulava fora do barco. Adivinha? A Bíblia fala que na frente do orgulho, quer dizer, logo atrás do orgulho vem a queda. Ele era orgulhoso demais, de repente veio a queda. A empresa que ele fundou, ele resolveu sair porque ele achou, sabe o quê? Eu sou o cara, eu sou o cabeça, eu sou o gênio por trás daqui. Se eu sair, o negócio não decola. Ele saiu, mas o negócio decolou do mesmo jeito. E ele ficou agora frustrado, professor do ensino médio. Só que o seriado vai montando e vai mostrando o quanto esse cara ele é um cara orgulhoso, presunçoso, egocêntrico, autocentrado, porém um gênio talentoso. Olha para o seu irmão e fala assim, um gênio talentoso. Um gênio talentoso. Mas sem se colocar em submissão a ninguém. É um cara imparável. É o retrato de uma pessoa egocêntrica e orgulhosa, que não vai chegar em lugar nenhum. Não vai alcançar nada. Porque embora talentoso, é uma pessoa que não entendeu que prosperidade é estar debaixo das mãos de alguém. Irmão, se você tem caçado prosperidade para a sua vida, saiba que você tem que estar debaixo das mãos de alguém. Você tem que estar debaixo da autoridade de alguém. Sem estar debaixo da autoridade de ninguém, você é um cara imparável. Não tem como ninguém brecar você. Não tem como ninguém te instruir. Você é o máximo. E você não vai alcançar nada. Só sofrimento, dores e perda. Você vai ser o talentoso que não prospera. O talentoso que não avança. O talentoso com a vida travada. Meu irmão, quantas vezes cruzo a informação com a Amanda, olha e fala assim, fulano é tão talentoso. Uma pena que ele carrega com ele a síndrome do Walter White. O talentoso que não vai alcançar nada. Nós iremos hoje levantar esse princípio. O princípio de que o menor é abençoado pelo maior. Se você está debaixo de princípios espirituais, o menor é abençoado pelo maior. São princípios que não mudam. Você pode até ter talento sozinho, mas só prospera debaixo de bênção. Fala para o seu irmão, você pode ter talento sozinho, mas só prospera debaixo de bênção. Do contrário, meu irmão, os céus estão travados. As bênçãos não fluem. E você vai se perguntar, mas, poxa, eu sei tanta coisa. Você sabe muito, só que você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode, ao longo da sua vida, saber mais e mais. Enquanto você não se colocar num padrão de submissão à autoridade, você não vai chegar em lugar nenhum. Principalmente aqueles que estão dentro da igreja, principalmente aqueles que entregaram a vida para Jesus. Eu estou cansado de conhecer gente talentosa que não rompe na vida. Então é isso. Princípios não mudam. A prosperidade vem de cima para baixo. A prosperidade sempre virá de cima para baixo. O que acontece com o jovem quando ele não honra seus pais? Vamos voltar lá nos 10 testamentos lá. Nos 10 mandamentos. O que Moisés recebe de Deus lá dos 10 mandamentos? O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longa. E quando o filho não se submete à autoridade, ele fica com uma vida travada, impossível de prosperar, e ainda corre o risco de morrer cedo. Tem aqueles que a desonra vai a um nível tão grande, que não passa dos 25 anos. Tem ou não tem? Já conheceu alguém assim? Fala aí pro seu irmão, já conheceu alguém assim? Então você vai aprender hoje sobre os princípios que não mudam, a prosperidade vem de cima para baixo. Coloca para nós o texto de Deuteronômio 34:7. Deuteronômio 34, nós vamos ler do 7 até o 9, na versão ARC, tá bom, Gabriel? A mesma versão, isso. Nós vamos ler do 34, do versículo 7 até o versículo 9. Quantos estão entendendo aí? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Pode começar a ler. Lê pra gente, irmã. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu.
Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto... Calma aí, repete essa parte. E Josué? Filho de Num foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Repete de novo. E Josué? Filho de Num foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Não, mais uma vez. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Continua. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos. De novo. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Mais uma vez. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha só. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto tinha posto sobre ele as suas mãos. Moisés tinha colocado as mãos sobre Josué. E a Bíblia vai dizer assim que todo o povo deu ouvidos à voz de Josué, porque Moisés tinha colocado as mãos sobre Josué. Aonde há honra e submissão pela autoridade, haverá caminhos claros e haverá prosperidade. Aonde há honra e a submissão à autoridade, haverá caminhos claros e prosperidade. Se você é uma pessoa que se submete à autoridade, haverá na frente do seu caminho caminhos claros e haverá prosperidade. É por isso que eu não poderia encerrar essa série de pregação Princípios da Riqueza sem passar por esse tema específico. Você tem que aprender hoje que o menor é abençoado pelo maior. Josué estava cheio de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Josué tinha o espírito, Josué tinha disposição, ele tinha o vigor, ele tinha a juventude, mas o que liberou a sua autoridade foi estar debaixo das mãos de Moisés. Ele podia ter todos os atributos possíveis, mas o que estava ali, o peso que estava, era que Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. A Bíblia mesmo é um livro cheio de histórias, e o que mais há na Bíblia são pessoas cheias de talento que não chegam a lugar nenhum. Porque não se colocava debaixo de autoridade. Quem vai lembrar aqui do filho de Davi? A Bíblia vai falar que Absalão, um rapaz treinado para a batalha, vai falar que ele era um rapaz bonito. A Bíblia vai dizer desse jeito, que da planta dos pés até o topo da sua cabeça, não se achava imperfeição alguma. Eu me identifico muito com esse versículo. É da planta dos pés até o topo da cabeça não se achava imperfeito. Um menino cheio de talento, príncipe, filho do rei. Mas com todo o seu talento morreu na sua mocidade. Porque embora tinha talento, não tinha submissão à autoridade. Não entendeu que para o talento se exceder, precisava se colocar debaixo das mãos da autoridade. Então a Bíblia está falando que Josué tinha espírito, tinha disposição, tinha vigor, tinha juventude, mas o que liberou a sua autoridade foi estar debaixo da mão de Moisés. Porque a autoridade legítima é assim. A autoridade legítima nasce de submissão. Você quer ser uma autoridade aonde? Nos negócios? Você quer ser uma autoridade aonde? No mundo espiritual? Você quer ser uma autoridade aonde? Na sua casa? Não tem autoridade que não venha de submissão. Só a autoridade pode gerar autoridade. Quantos aqui estão entendendo aí? Dão glória a Deus. Você está passando na rua, aí você vê o CET mutando o carro. Que autoridade ele tem para mutar um carro? A autoridade que ele tem é a autoridade que vem do governador. Por ele estar debaixo da autoridade do governador, o governador deu autoridade para que ele pudesse mutar um carro. Porque a autoridade gera autoridade. Só estando debaixo de autoridade você vai alcançar o destino que Deus tem para você. Nós estamos falando aqui sobre prosperidade em todas as áreas. Familiar, conjugal, espiritual, emocional, financeira. E não há prosperidade se não houver submissão à autoridade. Quantos estão entendendo aí? Dá glória a Deus. Quem rejeita a autoridade bloqueia a bênção. Ah, mas não, eu acho que... Vai sozinho, a bênção está bloqueada. Você não vai alcançar, você não vai romper. Por quê? Porque você não foi liberado. Ah, pastor, não, mas estranho. Estranho ouvir isso aí. Como assim eu não posso ir? Coloca para nós, Hebreus capítulo 7, do versículo 6 ao 7. Hebreus capítulo 7, do versículo 6 ao 7. Nós vamos falar sobre Melquisedeque novamente aqui. Consegue ler para nós aí, Manda? Coloca aí, Hebreus 7, do versículo 6 até o 7. Vai.
Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então Melquisedeque tomou o dízimo, e a Bíblia fala, ora, sem contradição, porque o menor é abençoado pelo maior. A Bíblia vai dizer que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoa Abraão, Abraão entrega o dízimo a ele. E a Bíblia vai dizer que o menor é abençoado pelo maior. Quando se trata de liberação para você alcançar o destino que Deus construiu para você, você só pode ser liberado se você estiver submetendo as mãos de alguém que é maior que você. A lei da submissão é a única lei que traz a prosperidade de fato na vida do ser humano. Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus. Isso. O Novo Testamento confirma que a autoridade libera destino. Porque tem pessoas que falam, pastor, beleza, você falou sobre Moisés. Josué se submete às mãos de Moisés, então ele prospera. Então o povo dá ouvido a ele, então ele é cheio do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, abre para nós Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos... Lê de novo. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos... Lê de novo. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as Mais mãos... uma vez. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, jejuando e orando, e impondo a eles as mãos sobre eles. Então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles. Ali os despediram. Ou seja, o chamado veio do Espírito Santo, mas só há liberação para o cumprimento do chamado quando há imposição de mãos pela autoridade. Quando há imposição de mãos, de alguém liberando espiritualmente, dizendo vai, o Espírito chamou, o talento floresceu, mas agora eu que sou autoridade estou liberando você para ir e alcançar aquilo que Deus te prometeu. Enquanto não há liberação, nós sabemos que a Bíblia fala que filhos são como flecha na mão do valente. Como que é flecha na mão do valente? É puxado para trás e atinge o alvo. Quem aqui cria os seus filhos para ser melhor que vocês? Todo pai é assim, não é? Você cria seus filhos para que eles sejam melhor que você. E por que nem todo pai alcança isso? Que os filhos sejam melhor do que eles. Porque embora haja talento, embora haja conhecimento, embora haja toda a semente colocada desde a infância, muitas vezes não há submissão sobre o pai e a mãe, que é a autoridade espiritual sobre a vida dele. Foi criado para ser grande, mas como é que terminou? Foi criado para alcançar coisas grandes, mas como é que terminou? Nós precisamos entender que essa liberação sobre a nossa vida, ela vem da autoridade. Se não há submissão à autoridade, não há caminhos claros e não haverá prosperidade. Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus. Então olha só, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles. O envio de Paulo e Barnabé veio da igreja, da liderança local. O Espírito Santo fala, mas é o corpo que confirma e abençoa. Embora o Espírito Santo possa ter mostrado para você em sonhos, possa ter dado para você caminhos, você só é liberado se você se submeter à autoridade. A Bíblia é cheia de pessoas que não se submetiam à palavra de Deus e à autoridade. E embora existia o talento, não havia liberação. Ora, há tempos atrás aqui, quando eu falava sobre a história de José, eu falei sobre Saul. Talentoso, bonito, humilde, mas no meio do caminho, ele perde e se torna um endemoniado. Porque no meio do caminho ele tinha se tornado grande demais para viver debaixo de autoridade. Eu tenho cansado de ver pessoas simples, humildes, cheias do Espírito Santo, mas quando alcançam alguma coisa, se tornam grandes demais para viver debaixo de autoridade. É grande demais. Pessoas que estão grande demais para viver submetida à autoridade, começa a tropeçar aos pouquinhos. Começa a conduzir as coisas mal. E você assiste de longe. E você não pode fazer muita coisa, porque quando a pessoa está nessa cegueira aí, não tem como fazer mais nada. Eu tenho aprendido uma coisa, quando a pessoa está na cegueira do orgulho, meu irmão,
Não tem como o pastor corrigir essa pessoa. Senão o pastor vai ferir. O que pode acontecer agora é a pessoa cair no buraco. No buraco, os olhos são abertos. Tem gente que acha o buraco ruim, mas às vezes o buraco é bom. Uma vez um irmão me falou, eu acho que se eu não tivesse caído no buraco que eu caí, pastor, talvez eu teria ido para o inferno. Graças a Deus, porque um dia minha vida entrou no buraco. Quantos aqui estão me entendendo e dão glória a Deus? Glória a Deus. É isso, meu irmão, é isso. Se ficou grande demais para se submeter a pessoas à sua volta, e você vive sozinho, a Bíblia fala assim que aquele que se isola busca os próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. E está andando sozinho. E achando que vai provar alguma coisa. Meu irmão, você só vai provar o fel. Mas a gente está aqui para te ajudar. Você entendeu? A gente está aqui para te estender a mão. Quantos estão entendendo aí? Dão glória a Deus? É isso, é isso. Hoje ainda é assim. Ainda há unção que flui da autoridade. Eu acabei de ler para vocês Velho Testamento, Atos, Novo Testamento. Ainda há unção que flui da autoridade. Mas a cultura da autonomia está alta. Hoje em dia, meu irmão, o movimento protestante cristão brasileiro, ele está igual ao catolicismo do tempo antigo. O que é o catolicismo do tempo antigo? A pessoa dizia que é católica, mas nunca ia para a igreja católica, só na missa do galo. Era assim ou não era assim? Aí olhava lá o censo, 70% da população é católica. Que católico? Você perguntava para todo brasileiro, o que você é? O cara falava católico. Qual foi a última vez que você foi na missa? Ou se morreu um ente querido do 7º dia, né? Missa do galo no fim do ano. E olhe lá, tinha gente que nem ia, assistiu o Padre Marcelo Rossi de manhã na Globo. Os animaizinhos. É assim ou não era assim? Até hoje tem católico que... E o cara tem a coragem de dizer ainda, eu sou católico não praticante. Se tornou até normal isso daí, não é? Hoje o que mais tem é pessoas que se dizem crente desigrejado. Crente que não vive debaixo de autoridade. São filhos que vão e vêm e não recebem a bênção. É crente que vai, vem e não recebe a bênção, a liberação. Não consegue transbordar, não consegue ver a vida avançar. Ele vai e vem, mas não se submete. Não se submete debaixo das mãos. Não se submete debaixo da liderança. Enquanto o livro de Jeremias fala, vou colocar diante de vocês líderes, homens com conhecimento e cheio do Espírito Santo para liderar sobre a vossa vida. Mas aí a pessoa, ela não entende. Ela vai e vem, e vai e vem, e não recebe. Não recebe a bênção, não recebe a liberação. Quantos estão entendendo aí? Glorifica a Deus. Aí o cara fala, pastor, olha só. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, você não sabe. Eu arranjei um baita emprego. A única coisa ruim, pastor, sabe o que é? É que eu não vou poder estar nos cultos e nem nos upgroups. Aí, o pastor com muito amor e carinho fala pro cara assim, então foge, cara. Foge disso aí. É cilada. Quem lembra aqui do TV Globo, carga pesada? É cilada, Bino. Quem lembra dessa aí? Eu tenho uma coisa pra você, se você lembra disso aí, você tá velho. Eu tô novo, é que conheci esses dias no Globoplay. Entendeu? É cilada, Bino. Aí o pastor olha com muito amor e carinho e fala assim, rapaz, foge. O cara diz assim, você acha que eu vou nas ideias do pastor? Eu que sei dos meus boletos. Mas sabe o que é engraçado? É o pastor que sabe a conta que você vai pagar lá na frente, na sua família, nos seus negócios, na vida dos seus filhos. O cara fala, você acha que eu vou na do pastor? O pastor nem sabe. Aí a pessoa fala assim para mim, pastor, encontrei uma oportunidade única de negócios. Só tem um problema, o meu sócio não é crente. Olha lá. Sempre tem um com a história. Mas o buraco é bom, é ou não é? É a melhor escola. Aí o pastor fala, rapaz, não se coloca sobre um jugo desigual. A Bíblia fala isso ou não fala? Aí o pastor até apela para as Sagradas Escrituras. Ele abre e fala, irmão, tá aqui, ó. Não se colocar sobre um jugo desigual. Você sabe o que é essa história do jugo desigual?
existia um laço com a madeira chamada jugo. Acho que quem já foi da roça sabe o que é. E aí, para arar uma terra, para arar um terreno, você tinha que colocar 2 animais amarrados ali para puxar aquela carroça e sair arando a terra. Só que os animais precisavam ter a mesma força e a mesma estatura. Porque se você colocava um jumento e um boi, o boi ficava maior, o jumento menor, o boi tem mais força, o outro tem menos, e aí ficava um jugo desigual. A carroça ou tombava ou saía torta e a terra não era arada do jeito que era. E a Bíblia está falando, não se coloque num jugo desigual. Ou seja, uma pessoa que não está no mesmo nível que você, seja ele intelectual, seja ele espiritual. Aí o pastor fala para o cara, rapaz, faz isso não se coloca num jugo desigual não. Mas aí a pessoa diz assim, pastor não entende nada de negócios. Hã? Pastor até não entende nada de negócios, mas o pastor entende da palavra de Deus, e a palavra nunca falha. O pastor não é businessman. Eu estou indo ali numa reunião, tal, estou no maior network. O cara fala 3 palavras em inglês. The network, establish, how the stakers. Começa, você fala, meu irmão, tá fluente, hein? E você tá falando pro cara, não é assim, meu irmão. Não é assim, foge. Mas o cara, ele tá na cultura do mundo. A cultura do faça você mesmo. A cultura do, autônomo, eu sou autônomo. Pastor não sabe de nada, eu que sei dos meus boletos. Eu que sei dos meus negócios. E não tá debaixo de autoridade. E por não estar debaixo de autoridade, ele nunca vai alcançar a prosperidade. Isso aqui é a palavra de Deus. Não está sob a mão de ninguém, não alcança. Aí a menina diz, pastor, arranjei um gato para casar. Nossa, um gato, eu faço miau. Só tem um problema. Ela fala, arranjei um gato, pastor, só tem um problema. Aí quando a pessoa fala, é um. E a pessoa fala até de um jeito como se fosse pouca coisa. Só um probleminha, pastor. Mas ele vai mudar, viu? Porque ele me ama, ele falou. Minha amiga. Faz isso não, minha filha. Hã? Ela diz, mas pastor, Deus já confirmou. Quem aqui, meu irmão, já viu isso aí? Deus até confirmou, pastor. Estava indo trabalhar, eu coloquei na rádio lá. Aí do nada cantou a música lá. Eu falei, Deus me confirma. Aí vem, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você sabia que a nossa mente, ela trabalha com viés de confirmação? Você sabe o que é viés de confirmação? Viés de confirmação é quando você busca todas as respostas positivas para aquilo que você realmente quer no fundo do teu coração. Você não quer a vontade de Deus, você já sabe o que você quer. E aí a sua mente fica buscando viés de confirmação. Se tem uma coisa que todo mundo deve aprender aqui dentro, sabe o que é? Pense fora do viés de confirmação. Eu estava ouvindo um grande empresário falar acerca do pensar no viés de confirmação. E o cara falou assim, eu estava no meio, a pandemia estourando. O pessoal falando em fechar o Brasil, parar tudo. Eu trabalho no ramo de escolas. E não era escolas que nem os seus filhos que ficou fazendo EAD, não é isso não. Porque essa escola é obrigatória, era escola de inglês. A pessoa pode escolher fazer ou não. Tem obrigação para isso aí. Olhei e falei, agora lascou com a minha empresa que vale mais de 5 bilhões. Se ficar 4 meses fechado, eu fiz as contas, 4 meses fechada quebra. Ele teve que pensar fora do viés de confirmação, sabe por quê? Ele tinha opinião dele sobre a pandemia. E nessa hora começa a briga entre os políticos, não é? Um que pensa da maneira A e o outro que pensa da maneira B. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Se você for inteligente, você não pensa nem da maneira A e nem da maneira B. Você pensa da maneira certa. Quer pensar fora do viés de confirmação. Ao invés de você procurar aquele que vai concordar com a tua opinião, coloca a mente para pensar. E fala, deixa eu deixar minha opinião aqui de lado e deixa eu buscar de fato o que é que pode acontecer comigo se eu entrar errado nisso aqui. É assim que se faz quando você está ali num casamento. Em vez de você buscar o viés de confirmação,
que vai confiar que o gato é o teu marido, é o seu futuro, mas Deus está me confirmando, é aquele gato mesmo. Para de achar ou de querer o que você quer, saia e pensa fora do viés de confirmação, que aí você vai conseguir pensar com clareza e falar, esse cara é para mim ou não é? E aí você vai para dentro da palavra e você vai falar, ah não, eu descobri que ele não é para mim. Quantos aqui estão entendendo? Não, glória a Deus. A nossa mente, ela trabalha com viés de confirmação. E por ir atrás de viés de confirmação e viver essa cultura autônoma, a gente vive numa geração, meu irmão, de idiotas. A geração é a geração de idiotas. Você sabia que idiota virou uma palavra bem pejorativa de tempos para cá? Mas idiota, lá da sua origem, vem de uma palavra grega, que significava todo aquele que não entendia de assuntos políticos ou não se metia nos assuntos da comunidade. Esses homens eram considerados idiotas. Então, tipo assim, ó, vamos aqui conversar sobre política, sobre os problemas da comunidade. Aí tinha uns que falavam assim, ah, isso aí a gente não gosta muito não, é melhor a gente trabalhar, arar a terra, vender o que a gente tem para vender. Aí falava, tá bom, aí separaram as turmas, aqueles que eram alinhados politicamente e falavam sobre filosofia, etc e tal. E os idiotas, aqueles caras que viviam dia após dia, plantava, vendia, colhia, cuidava da sua família, mas não estava muito aí para se meter nas questões da sociedade. Esses eram os idiotas. Se você traz hoje para o dicionário, quando você abre lá a palavra idiota, vai estar lá alguém ignorante, alguém que não sabe, alguém que não tem o devido conhecimento. E hoje a gente está numa geração de idiotas. Pessoas que não têm um devido conhecimento, mas quando estão prestes a ser instruídas pela autoridade e receber a liberação, de repente ele tapa os ouvidos. E vira mais um na geração dos idiotas. Olha para o seu irmão e fala assim, saia da geração dos idiotas. Isso, onde não há respeito, não há transferência. Se não há respeito pela autoridade, não há transferência de bênçãos. Você pode até crescer, mas nunca frutifica fora do princípio. Eu lembro que há tempos atrás eu estava na internet pesquisando as coisas de planta. Às vezes eu pesquiso um negócio aleatório e eu fico um mês vendo aquilo. E aí o cara estava falando, eu plantei esses 5 coqueiros e teve um coqueiro dele que cresceu mais que todo mundo. E o cara falou assim, esse coqueiro aqui ele cresce muito, todos os anos ele cresce mais que todos. Só que os outros dão coco e ele nunca dá coco. Ele falou, eu não sei o que fazer, porque ele é o maior de todos os coqueiros. Ou seja, havia crescimento, havia potencial genético, mas não havia frutificação. Não é diferente do que vivemos hoje. Há talento, há conhecimento, há estratégia. A pessoa conhece os caminhos, mas não há submissão à autoridade, então não há transferência de bênçãos. Bênçãos é algo transferido. É algo que só quem se submete pode receber. Quantos aqui estão entendendo a glória a Deus? É isso, é isso. Sem estar debaixo de autoridade, você vive como órfão espiritual. A bênção está ligada à cobertura e não à possessão. Meu irmão, entenda uma coisa, isso aqui não é sobre controle. É sobre princípio de governo e submissão voluntária. Porque alguns olham esse discurso, eu já vi gente na internet debatendo isso. Ah, é porque essas igrejas querem ter o controle das pessoas. Meu irmão, não é nada sobre controle, é sobre a palavra, é sobre princípios que não mudam. Eu não quero ter o controle da vida de ninguém. Eu vivo falando isso para você, ou não é, pai? Meu pai fala assim, rapaz, tem que ver fulano, tem que ver cicrano. É ou não é? A gente está conversando, porque o cara lá está correndo um risco. Eu falo, deixa que o problema é dele. Nós monitora, quando cai no buraco, nós puxa para fora. Deixa cair que a gente puxa. Não dá para controlar a vida das pessoas, não. Ah, mas o casal lá da igreja começou a namorar e já tá subindo na moto dele, tá indo para onde? Vai para onde você quiser, meu irmão. Se sair fora do caminho, você entra na rota de maldição. Se sair debaixo do conselho da autoridade, você vai entrar na rota de colisão. Isso vai te custar caro. Eu não tenho que controlar se sobe ou não na moto, se entra no carro ou não, se vai ou se não vai, se obedece os conselhos que ouve ou não, se põe em prática a palavra que escuta ou não. Isso já não é da minha conta, não. Da minha conta é anunciar o evangelho. É falar, é estar disponível. Ah, pastor, eu quero um conselho, eu dou. Se não fizer, amanhã eu encontro você e falo, ah, fulano. Meu irmão, eu sou profissional nisso aí. Profissional. Eu converso com a pessoa hoje, eu soube amanhã que ela fez totalmente o contrário. Ela me encontra na feira, eu falo, ah, senta aí, vamos comer um pastel, eu pago. Eu finjo que nada aconteceu.
Eu estava aqui para dar o conselho mesmo. Esse é o meu dever. A Bíblia fala, quando você vê o seu irmão indo pecar, avisa ele, porque se ele pecar e você não avisar, o pecado vai sobre você. Então eu tiro o meu da reta, tiro da minha casa da reta, aconselhando. A pessoa não seguiu, não tem problema nenhum, para mim não muda em nada. Eu continuo amando a pessoa. Tem cara que é gente boa, pô. Tinha cara lá no meu serviço que para trabalhar era ruim. Se você falasse para ele assim, quer trabalhar com esse cara? Não, não quero não. Mas e jogar bola com ele? Tá no meu time, ele é bom de bola. Eu sei separar as coisas, meu irmão. Como jogador é excelente. Trabalhando não, então. Trabalhar não quero, jogar tô junto. É do meu time. Era o primeiro a ser escolhido. Você entende isso? Hã? Como pessoa, eu não tenho nada para falar de ninguém aqui dentro. Todo mundo simpático, com um sorriso no rosto, gente bonita. Eu gosto de gente bonita, viu? É ruim andar com gente feia. Aí, gente bonita, sorriso no rosto, todo mundo simpático. Ô, pastor e tal, e abraço. Se não quiser seguir nada, não tem problema nenhum. Vamos continuar se amando no Senhor. E estamos aqui para te puxar de volta. Então não é sobre controle não. É sobre um princípio de governo e submissão voluntária. Essa submissão é uma submissão voluntária. Quantos aqui estão entendendo aí? Dá uma glória a Deus. É uma submissão voluntária. Você sabe que quando Cristo pede submissão, é uma submissão voluntária. Você sabe que se você não quiser ser mais crente, você pode sair por aquela porta e ir embora. É ou não é? Ninguém te obriga a ser crente. Já colocaram a arma na sua cabeça e falaram que você vai aceitar Jesus e pronto, acabou? Você não é obrigado. É uma submissão voluntária. E é assim que funciona quando a gente fala sobre o vínculo de vocês com a autoridade. A chave para prosperar é voltar a estar debaixo da bênção. A chave para prosperar é voltar a estar debaixo da bênção. Entender a autoridade, se submeter à autoridade. É tempo de voltar a ter os pais espirituais. Voltar a honrar as mãos que Deus levantou sobre nós. É tempo de honrar as mãos que Deus levantou sobre você e a sua família. Quando você se submete, você é empurrado para o seu destino. A prosperidade espiritual, emocional e até material flui quando você está no lugar certo, debaixo da mão certa. No lugar certo, debaixo da mão certa, meu irmão, você vai longe. Quantos aqui estão entendendo? Não, glória a Deus. É sobre honra. É sobre se submeter à autoridade. Geralmente, os que mais prosperam são aqueles que mais se submetem à autoridade, ao governo, à mão, à bênção. É aqueles que mais se submetem. É aqueles que ouvem, colocam em prática. É aqueles que ouvem o conselho e praticam. É aqueles que vão contra a vontade do seu coração para ouvir aquilo que o líder está colocando. Não é sobre controle, porque a escolha é sua. É sobre submissão voluntária. Fala para o seu irmão, submissão voluntária. Há tempos atrás eu estive no Brás. Semana retrasada, passada, estive no Brás. E no Brás tem um povo muito abençoado dessa igreja aqui. Muito abençoado. Cheguei no Brás, a Amanda falou, você precisa ir no Brás comprar roupa para neném. A neném cresceu, não serve mais. É rápido o negócio. Há um mês, pum, já é outra roupa, outro mês. Eu peguei até um negócio que alonga a roupa, quem já viu isso? Você coloca o botão aqui, aí tem um pedaço de pano que você amarra aqui, pronto. Você matou 2 meses e economizou a roupa. Só que chega uma hora que aquele negócio já não está colando também, porque o bracinho já não entra na manga. Cabeça, a roupa já fica colada, baby look. Aí a Amanda falou, Rubens, para com esse negócio desse paninho, desse alongador, você precisa ir lá comprar mais roupinha. G. Eu fui lá, pus o dinheiro no bolso, No Brás é no dinheiro, para barganha é no dinheiro. Dinheiro no bolso, cheguei lá, vou comprar. Entrei na loja, escolhi. O irmão não deixou eu pagar. Um dos irmãos não deixou eu pagar. Aí eu falei, meu Deus do céu, peguei a roupa das crianças, Deus abençoe e tal. Saí. Fui na loja do lado, outro irmão deu meia para as crianças. Eu preciso de um pacote de meia e tal. Meia. Falei, quanto é? Não é nada. Não paguei. Aí encontrei outro irmão. Aí nesse outro irmão, fui numa loja, comprei um agasalho. O irmão, não, pode deixar, eu pago. Pô, aí eu já tinha comprado roupa para as crianças, meia e roupa para mim. Já não paguei. Saí e encontrei outro irmão. Parece até que foi estratégia para não pagar nada, mas não foi não, viu? Encontrei outro irmão. Cheguei no outro irmão, rapaz, eu vou numa loja ali de pantufa e tal.
Tá frio? Vou comprar uma pantufa, aquelas que põe o pé dentro de casa, fica quentinho. Ah, pra mim, ó, pra Amanda, vou ver lá e tal. Não, eu vou lá com você. Foi lá comigo. Peguei a pantufa, tinha uns lenços de mulher, de colocar por cima da roupa, peguei alguns lenços. Na hora de pagar, o irmão, não, pode deixar que eu pago. Eu falei, meu Deus. A pantufa e os lenços, não paguei. Voltamos, ele falou, já tomou café? Não, vamos tomar café. Eu pensei, o irmão pagou a pantufa, pagou as coisas, no café agora eu pago. Na hora, café, tirei o celular do bolso, vou pagar. Não, pode deixar que eu pago. Eu olhei e falei, caramba. Nessa altura do campeonato, irmão, o dinheiro estava no bolso. Gastar dinheiro já tinha se tornado uma missão minha. Cheguei no carro, coloquei as sacolas lá, sentei dentro do carro e falei assim, não é possível que eu vou embora daqui sem gastar dinheiro. Aí virou uma questão de honra. Tirei o dinheiro do bolso e falei, mas não tem Satanás que vai me pedir de gastar hoje. Saí do carro, saí escondido para ninguém me ver. Passei pela calçada, entrei pelo estacionamento, saí na Galeria Pajé. Aí comprei um minigamezinho que veio com o joguinho do Mario e tal, para levar para as meninas em casa. Paguei R$30. Paguei os R$30, entrei dentro do carro, cheguei em casa. A Amanda falou, e aí, como é que foi no Brás? Eu falei, no Brás foi o seguinte, eu me matei para conseguir gastar dinheiro. Ela olhou e falou, mas quanto você gastou? Eu falei, R$30. E tudo aquilo de sacola na mão. Irmão, não que eu esteja buscando isso, mas quando há honra à autoridade, há prosperidade. Agora trazendo para a submissão nas mãos, quando há submissão à voz da autoridade, sempre haverá prosperidade. Quantos estão entendendo, não? Glória a Deus. É isso. Vamos ficar de pé que eu vou acabar agora, vou acabar. Vocês ficam tristes, mas eu vou acabar. Está debaixo de bênção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está debaixo de bênção ou você está debaixo da sua própria opinião? Você está debaixo de bênção ou você está debaixo da sua própria opinião? Olha para o teu irmão, pergunta para ele. Fala para ele assim, você está debaixo da bênção ou da sua própria opinião? Pergunta para ele, a quem você submeteu? Quem pode impor as mãos sobre você? A quem você se submeteu? Quem é que pode impor as mãos sobre você? Quem é que pode liberar as bênçãos? Eu não vivo assim não, pastor. É eu mesmo que faço, é eu mesmo que penso, é eu mesmo que tomo minhas atitudes, eu mesmo vivo por mim mesmo. Meu irmão, o seu fim será triste. Porque a Bíblia fala da bênção que há em se submeter à autoridade. Para encerrar agora, eu queria colocar Hebreus, capítulo 13, no versículo 17. Hebreus, capítulo 13, no versículo 17. Quantos estão entendendo, não? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 13, no versículo 17. Com força. Hebreus 13, 17. Respira, vai. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. De novo! Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Lê de novo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Sujeitai-vos aos vossos pastores. Desculpa, é a parte que me toca, é verdade, mas é a palavra. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, irmão. Aí continua falando, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo. Meu irmão, tem gente que é pesado demais carregar. É difícil. Nossa. É ruim, hein? Mas tem como piorar, tem aqueles que ainda falam mal de você. Aí esse daí, a Bíblia nem relata esses daí eu acho que nem entra mesmo. Obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma como que hão de prestar contas dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é útil para vocês ouvir e não se submeter. Não é útil para vocês entrar e sair e não receber, porque não se sujeita. Não
reconhece a autoridade, não se coloca debaixo das mãos que pode liberar a vida de vocês para o destino que Deus construiu. Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por esse momento precioso, Pai. Fale, Pai, a nossa mente e ao nosso coração, que nós possamos romper, Pai, que nós possamos alcançar além, que nós podemos entender e retornar à cultura da submissão, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam operando em nossos corações, desde agora e para todo sempre. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.